E aí, tudo bem, pessoal? Bom dia de novo, né? Porque às 5 da manhã a gente já se viu aqui e agora a gente está se vendo de novo, né? Que maravilha, né? Sempre bom para mim estar com vocês. Vocês já sabem a regrinha, né, pessoal? Assim que possível, já me digam se vocês estão me ouvindo bem. Vendo, eu sei que estão. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Eu tiro o meu retorno aqui, porque senão vocês vão ficar escutando duas vezes a minha voz. Por isso que eu peço que vocês me confirmem sempre. Agora, para mim, aqui a tela entrou normal do YouTube, sempre com atraso, evidentemente. Eu não sei o que está acontecendo no YouTube, mas há uma semana, mais ou menos, eu tenho sofrido com a lentidão do YouTube. E não é a internet, não. É problema lá neles mesmo, no processamento da plataforma deles. Muito bem, eu vou aguardar então, como demora um tempo para vocês, para chegar aqui o que vocês escreveram, eu vou começando de leve, eu entrei 3 minutos antes, para ir recebendo vocês. Tem gente que tem, se eu estou tendo dificuldade para entrar no YouTube, eu fico imaginando as pessoas entrando. Eu que estou conectado aqui, sei do horário, tudo direitinho. Hoje nós temos um convidado muito especial, é um cara que eu acabei de conhecer, não faz muitos dias que eu o conheci, e eu sei pouco da história dele ainda, eu vou querer acompanhar junto com vocês. Sabe, você pode falar assim, ué, mas você não conhece ele direito, por que você trouxe aqui, convidou ele para estar no seu canal, no seu santuário? Porque eu tenho algumas regras de vida, alguns princípios. E um deles é o seguinte, ó, quando um amigo meu, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, quando essa pessoa indica uma pessoa para mim, eu já sei que aquela outra pessoa, ela é digna de ser apreciada, a gente aprender com ela e tal. Então, o Elbi, que é um grande amigo meu, que mora lá em Natal, é um irmão de alma, uma pessoa que eu amo de paixão, somos amigos há muitos anos. O Elbi me falou do Leandro Gonçalves. Eu bati um papinho com o Leandro, já simpatizei imediatamente, acompanhei um pouco do trabalho dele e me convidei para estar aqui. O assunto nosso, vocês sabem, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Família. Então, o nome hoje é Defenda a Sua Família, pois ela é a base de tudo. Vocês sabem que de Deus eu nem falo, porque Deus está acima de tudo. Então, eu nunca vou falar que ele está em primeiro lugar. Ele não está em primeiro lugar. Ele é a razão de eu existir. Isso é óbvio. Então, eu não vou falar o óbvio. Agora, na minha vida, o que vem em primeiro lugar? Minha família. Lembrando que Deus falou, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que ele queria dizer com isso? Uma só carne. Quando eu me uni com Renata nos laços do matrimônio, a nossa união carnal gerou o produto, 2 produtos nossos de DNA, que é a Laura e a Marcela. Então, essas 3 mulheres é que são a minha família. Então, a minha família são essas 3 mulheres. Eu morro por elas, eu faço qualquer coisa por elas, eu as amo, elas estão em primeiro lugar. Minha vida, eu pouco me importo com elas. Se eu tiver que perder, eu perco, não tem problema. Mas a vida delas eu defenderei com unhas e dentes. Essa é a minha crença. E pelo pouco que eu conheci do Leandro, a crença dele é muito diferente. Então, apresento para vocês Leandro Gonçalves, ele vai falar quem ele é. E, pessoal, no final, eu vou deixar na descrição, no primeiro comentário, como que você encontra o Leandro nas redes sociais. E também ele vai me ajudar a responder os comentários aqui dessa live depois. Enquanto ele fala, eu vou olhando o chat. Enquanto eu falo, ele vai dando uma olhada no chat e, na medida do possível, nós vamos interagir com vocês. Vocês sabem que as lives são curtas. Não adianta fazer live longa aqui no YouTube, vocês sabem disso, né? Nós estamos na era do TikTok, da dancinha retardada de 15 segundos. Gente retardada gosta de coisa retardada. Então eu falo para o pessoal, você gosta de vídeo de 15 segundos? Vai carpir outro terreno. Então, porque aqui você não vai ter vídeo de 15 segundos. Aqui, quando o vídeo é curto, é meia hora. É para quem gosta, para quem tem interesse. Quem não gosta, vai procurar outra coisa e está tudo bem. A vida continua, a amizade é a mesma, o mundo é lindo, Deus é maravilhoso. Leandro, seja muito bem-vindo, prazer em receber você aqui. A bola é sua, fala aí. Bom dia, Ivan, bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui. Um grande prazer conhecer o Ivan, né, estar mais próximo dele aqui, um grande homem que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. O meu nome é Leandro Gonçalves, como me falou. Eu trabalho com mentoria para mentores, né, de estratégia digital. Hoje eu faço isso, né, já fiz muitas coisas, já tive várias empresas, tive empresas no ramo de telecomunicações, mas hoje o que eu faço é isso, como profissional, né? Dou mentoria para mentores. Então, se você quer montar a sua mentoria, eu te dou toda essa estratégia, faço todo esse levantamento com você, a estratégia de caminha junto, nesse sentido.
Mas a minha vida como um todo, ela vem de cuidar da família, né? Ela vem de cuidar da minha família, vem de estruturar a minha família, né? Como o Ivan citou, nós temos os frutos da nossa família, né? Eu tenho um fruto de 13 anos, meu menino de 13 anos que já está caminhando, já está abençoando muita gente também. Então, o meu grande projeto é a minha família, o grande projeto da minha vida é a minha família. Então, se eu trabalho é pela minha família, se eu vivo é pela minha família, se eu tento estruturar alguma coisa diferente é pela minha família. Então, se você quer conhecer o Leandro, você vai conhecer minha família junto, porque a gente é um só, né? Nós nos tornamos uma só carne, vem um fruto, então nessa árvore, que sou eu e a Ana Paula, minha esposa, sou casado com a Ana Paula Gonçalves, Miranda Gonçalves. Temos um filho chamado Diego, Isaac, que é uma bênção também. Então, o Leandro, ele é basicamente o reflexo da família dele, né? Sempre vou conduzir a minha vida nesse sentido, que é estruturar minha família debaixo desse guarda-chuva chamado Deus, né? Que é conduz a nossa vida aí, nos protegendo todos os dias. Leandro, eu sempre tenho falado para o pessoal, né, que se eles já perceberam o quanto que de 10 anos para cá, 20 anos para cá, como que a família vem sendo atacada sem cessar por esses poderes malignos que tem no mundo hoje, né? A mídia maldita, a indústria de remédios, a política, o sistema religioso, é incrível como que atacam a família o tempo todo. Fala um pouquinho sobre nós, como é que você faz na sua família para proteger os seus filhos aí disso? Você tem um filho ou dois? Tenho um filho de 13 anos, Que é o Diego Isaac, é isso? Diego Isaac, isso. Tá. Então fala para mim, como é que você, como pai, como é que você faz hoje, você como pai e mãe, como é que você faz hoje para que o mundo não contamine o Diego Isaac? Quais as medidas que você faz para proteger a sua família? Eu sempre vou ter como base da família aquele texto está em Mateus 7, né, que está na Bíblia, Mateus 7, 24, que fala sobre você fazer uma construção sobre uma base, sobre a rocha e não sobre a areia. A Bíblia fala assim que veio a chuva, veio o transtorno, veio transbordaram os rios, vieram vários tipos de tempestades, mas a sua família permaneceu firme e forte, porque ela está baseada, está balizada numa raiz forte, numa rocha, chamada Jesus Cristo. Então, se há uma forma de proteger a minha família, de blindar a minha família, eu acredito que é através da palavra de Deus. É através de apresentar Deus para minha família. Por quê? Eu sempre falo para o meu filho, né? Eu venho conduzindo ele e a gente não cria filho, né? A gente cria cachorro, a gente cria gato. Filho a gente instrui, a gente educa, a gente dá direcionamento. Então, a gente dando direcionamento para o meu filho, eu sempre vou bater na mesma tecla de que ele conseguir se defender. Então, eu dou armas para ele, dou armas para minha esposa, para que eles consigam se defender uma falta. Porque se eu coloco toda a esperança da minha família no Leandro, em mim, eu estou falhando como pai, estou falhando como esposo. Então, eu coloco e falo assim, filho, o mundo está dessa forma aqui. Na escola é difícil, a gente vê politicamente é difícil, na igreja é difícil, no trabalho é difícil, mas se eu consigo colocar o meu filho nessa rocha, minha esposa nessa rocha, minha família como um todo nessa rocha, que é Jesus Cristo, dando todas essas armas espirituais, dando armas potentes da palavra para ele, eu acredito que é um belo caminho para a gente proteger a instrução. Tem até um livro, você vê, meu filho tem 12 anos, ele lê esse livro aqui, ó, 7 hábitos de adolescente altamente eficazes. Então, a partir do que a gente instrui, a partir do que a gente coloca na vida do meu filho como semente, ele vai fazer florescer essa semente. Então, eu acredito que a melhor forma de a gente cuidar da nossa família é dando instrução certa, colocando ele num caminho direito e blindando a mente dele de uma forma desses ataques malignos que a gente vê por aí. A gente vê que muitas coisas acontecem em todos os âmbitos da vida, e na fase que meu filho está, né, que é a adolescência, é pior um pouquinho, né? Acentua um pouco mais esses ataques. A gente vê nas escolas, principalmente, tem muito disso. Na televisão, nos videogames, nos vídeos que aparecem repetidamente na internet para ele. Então, eles são muito atacados na mente. Então, não há uma melhor forma de blindar a mente dele do que a educação, do que a instrução. Então, é a forma que eu vejo como eficaz. Sim. E o nosso, pessoal, vocês que estão nos assistindo também, já deixa o like aí para nós, né? Lembra que o like de vocês, ele ajuda demais o canal e ajuda o vídeo a chegar mais longe, né? Algo pequenininho que você faz
e que representa muito para muita gente que gostaria de estar aqui e o YouTube não notifica. Tem muita gente que fala para mim, mas eu estou inscrito no seu canal, eu ativei a sinetinha, o YouTube não me avisou. Não avisou e não vai avisar. Não pergunte por quê, eu também não sei, mas é assim que acontece. Então, o negócio as pessoas podem ficar sabendo se você compartilhar e se você curtir também, isso é muito importante, né? Veja bem, além disso que você está falando, Leandro, que eu acho corretíssimo, importantíssimo, eu também costumo dizer para o pessoal o seguinte, é muito importante também a gente ter o nosso testemunho dentro de casa. Então, por exemplo, como é que as minhas filhas, como é que eu, além de tudo isso que você falou, como é que eu faço também? Como que eu aprendi há muitos anos e ensino, já ensinei várias pessoas. Você quer que seus filhos sejam equilibrados? Ame a mãe deles, entendeu? Ame a mãe deles, trate bem. Então, por exemplo, a maneira como eu trato a mãe delas já mostra para elas o tipo de homem que eu quero, com quem eu quero que elas se casem. No dia a dia a gente ensina isso, entendeu? Para que elas tenham opinião própria, para que elas não sejam contaminadas por esses absurdos da era atual e principalmente que elas, olhando a maneira como eu trato a mãe, elas saibam como elas merecem ser tratadas, porque eu as trato bem, mas trato a mãe também com respeito, com carinho, com amor e tal. Então eu tenho certeza que você também já fez isso e o quanto isso é importante, né? Ô, Tiago, eu te agradeço de coração, viu, querido? O Tiago é um amigo nosso daqui da YouTube, ele acabou de doar R$ 20 aí para o canal, muito obrigado. Tá? Obrigado, eu sempre agradeço toda a ajuda que vem, porque ajuda a gente a continuar o trabalho também. Obrigado, Tiago, prazer em saber que você está por aqui. Ô, Leandro, fique à vontade. Sim, dizem que a fala, né, ela faz alguma diferença, mas o exemplo ele arrasta, né? E eu sempre costumo dizer que, assim, você quer olhar se o Leandro está falando a verdade sobre a família dele, você olha para a esposa. Sim. Porque a minha esposa, ela estando contente, ela tendo um semblante feliz, eu posso falar qualquer baboseira aqui na internet, eu posso mostrar uma família que não existe, mas quando você olhar para minha esposa, você vai ver uma diferença. Se eu falar que eu tenho a família da Doriana, tenho a família da rainha, que não sei o quê, porém, se você olhar para minha família e ver uma família triste, você vai ver que eu estou mentindo. Então, quando a gente olha para a esposa, a gente vai ver quem o marido é. É o reflexo, não tem jeito. Então, se eu falo que eu sou bom, que eu cuido bem, e aí você olha minha esposa, ela está cabisbaixa, ela está entristecida, porque não é o meu tratamento dentro de casa. Então, o exemplo, ele arrasta. Então, meu filho, eu falo muito dele, né, que é a minha base da minha criação aqui, Claro. e eu costumo mostrar para ele todo o carinho que eu tenho para minha esposa, todo o amor, todo o afeto. Então, ele vai ver a gente abraçado, ele vai ver a gente andando de mão dada, mesmo depois de 18 anos de casado, vai ver a gente andando de mão dada na rua, vai ver a gente abraçada, vai ver a gente brincando, vai ver a gente se relacionando. Dentro de casa aqui, eu falo que é uma parte de diversão, a gente se diverte muito, nós três, a gente sai, a gente se diverte muito, então acho que é isso, é a energia da família, né? A energia do exemplo que a gente carrega dentro da família vai mostrar muito quem ele vai ser lá na frente. Então, quando ele olha para o pai, ele tem que se ver no pai. É a mesma coisa com Deus, quando a gente olha para Deus, a gente tem que se ver com Deus. A gente olha para Jesus Cristo, a gente tem que ter ele como modelo. Então, nossos filhos não é diferente, as suas filhas também não é diferente. Ela vai olhar para o pai, vai olhar para o tratamento do pai com a mãe, da mãe com o pai, e vai falar, cara, é esse tipo de relacionamento que eu quero, é esse tipo de homem que eu quero ser, é esse tipo de mulher que eu quero ser, uma mulher forte, um homem forte, que conduz a família num caminho direito. Tem pessoas que elas não entendem coisas simples, né? A gente fala e elas não entendem coisas simples. Veja, por exemplo, coisas do dia a dia, coisas que a gente vai fazendo no dia a dia. Nem sempre minha esposa e eu concordamos em alguma coisa na educação das meninas. Às vezes há um ponto de discordância. Então a gente fez um trato, 2 tratos a gente fez há muitos anos e dá muito certo. Primeiro, a gente nunca discorda na frente deles. Nunca. Então, se a gente discorda de alguma coisa e a gente vai ter uma conversa um pouco mais acalorada, porque brigar a gente não briga, mas uma conversa mais acalorada, então é quando elas não estão perto. Esse foi um trato que a gente fez. E outro trato é, quando eu escutar a Renata falando algo que ela não deveria falar, então o que eu faço? Eu espero, quando elas não estão perto mais, eu chego e falo para ela,
Quando a gente fala esse tipo de coisa para elas, a gente destrói a autoestima delas. Então, fica mais atenta, a gente não fala perto delas. Porque se um fala uma coisa e o outro fala outra, elas estão aprendendo a não ter harmonia, a não ter, e aí é o desrespeito, né? Você faz isso também, você e sua esposa, vocês têm esse código entre vocês? Sim, isso é bem natural, né, das famílias assim que tendem a buscar um crescimento familiar mesmo, é não ter esse tipo de discordância, né? Porque isso traz confusão para a mente da criança, do adolescente, da menina, do menino. Traz confusão, porque fala, cara, se eles estão se batendo aqui na minha frente, né, se está confusão dentro da minha casa, eu vou ser confuso também. Não tem como. A Bíblia fala assim que o reino dividido, ele não subsiste. Então, a família é um reino, né? Como nós temos a família como base de tudo, ela é um reino familiar. É a constituição de Deus aqui na Terra, é a família. Então, se a gente começa a se bater na frente dos filhos, a gente começa a trabalhar questões que o filho nem tem que saber, se a gente coloca um peso nas crianças, um peso no adolescente que ele não tem que carregar, a gente está prejudicando muito essa criança, esse adolescente. Porque se eu começo a discutir, sei lá, vida financeira com a minha esposa na frente do meu filho, falar de falta, falar disso, daquilo lá, ele com 8 anos, ele não precisa carregar esse peso. Nós estamos colocando peso nas costas daquele que não precisa carregar. Se a gente começa a discutir relacionamento na frente dos filhos, a gente está colocando um peso nas costas dele que ele não precisa carregar. Então, não é só o ato de brigar, de discutir ou de discordar, é o peso que a gente está colocando sobre a vida deles. Não está no momento deles, não tá ele não tem força para carregar esse peso ainda, ele não tem autoridade, não tem maturidade para carregar esse peso ainda, entendeu? Então, o ato de discutir, de discordar, de trazer essa vivência para dentro da família, o resultado disso não é no agora, é o que essa criança vai ser, o que esse adolescente vai ser, o peso que ele vai ter que suportar e calado, porque eles não vão falar. Sim. Eles não vão abrir a boca para falar assim, Leandro, pai, as coisas não estão desse jeito. Ele vai suportar isso, ele vai suportar esse peso, não vai te falar nada e você vai ver essa criança depois com alguns problemas que ele não deveria ter tido. Né? Leandro, 2 perguntas, que são muito importantes também. Porque o Tiago Isaac, ele está na adolescência, com essa idade dele, ele está na adolescência, certo? 2 perguntas, quem é que fala com ele, ou já falou com ele, sobre sexo, sexualidade e sensualidade? Essa é a primeira pergunta. Você ou sua esposa? E a segunda pergunta, quem que fala com ele sobre os riscos da masturbação, da pornografia e tal? Qual de vocês dois falam com ele sobre isso? E quando foi que vocês começaram a falar com ele sobre isso? Isso é bem interessante, né? Porque desde dos 7 anos, assim, a gente trata alguns assuntos com ele. De leve, né? A gente sabe ponderar as coisas. Então, a gente vem tratando com ele alguns assuntos, porque se eu deixo ele fazer caminhar até agora, dos 13 anos, e começo a partir de agora a falar para ele, vai surtir um resultado. Porém, se eu venho trabalhando a mente dele de uma forma diferente, né, no dia a dia, trabalhando essas coisas, ele vai amadurecer ao longo dos dias com isso. Então, quem fala sobre essas coisas aqui sou eu, primordialmente. Eu trato essas coisas. Porém, a nossa família aqui ela é muito aberta. Então, ele chega para a mãe e fala, ele chega para mim e fala. Então, as dúvidas que ele tem, eu sempre falei assim, filho, esquece amigo, esquece Google, esquece professor, eu sou o seu Google. Falava isso para ele há 5 anos atrás, eu sou o seu Google, tem dúvidas? Pergunta para mim. Porque você vai pesquisar alguma coisa na internet lá e você vai receber respostas que talvez não sejam verdadeiras, que não estejam de acordo com aquela nosso núcleo familiar acredita. Então, você vai receber algumas respostas que não estão condizentes com aquilo que você tem que seguir. Então, pergunta para mim. Então, já teve dúvidas em grupo de escola sobre sexualidade e ele chega para mim, pai, o que é isso? Até os alunos brincavam, porque você vai perguntar para o seu pai, né? Ele falou, eu vou mesmo. Então, ele abre muito para os amigos e fala assim, eu tenho um instituto familiar, eu tenho um instituto de educação na minha família, eu tenho um instituto de amadurecimento na minha família, eu tenho um instituto de cristão na minha família. Então, a minha família é um instituto familiar. Ele deixa isso muito claro para os amigos, ele não tem vergonha de se colocar, né? Isso porque muitos falam assim, né? Muitas crianças, não, eu aprendi sozinho, eu vi isso aqui, por quê? Porque tem vergonha de abrir essa instrução do pai. Graças a Deus, meu filho ele é muito aberto a isso, então ele sempre coloca assim, realmente, meu pai, eu tenho total abertura com ele para falar sobre o que quiser. Então, você sabe aquelas perguntas que chegam, né? Mas é porque você construiu isso, né, Leandro? Você construiu isso, entendeu?
Se o É uma pai, não, se construção. o pai e a mãe não constroem, como é que ele ia ter abertura para conversar? Né? Então, isso é mérito seu também, da sua criação. Sim, é aquele texto que a gente leu no início aqui, Mateus 7, né? A gente construir a casa, que é a família, numa rocha. Então, é uma construção. Meu filho sempre teve muita abertura mesmo, 100% de abertura. Então, eu falo para ele, filho, qualquer dúvida, não importa qual, não importa como, não importa o que está acontecendo com você, pode chegar a mim e a sua mãe falar. Então, essa é uma abertura de 100%, ele se sente muito bem, muita vontade com isso. Lógico, não há família perfeita, há coisas que a gente tem que cavar para achar, né? Ainda mais entrando nessa fase da adolescência, a gente tem que ficar cavando, buscando, trabalhando algumas questões dele, envolvendo ele em tudo. Meu filho, assim, a gente, como eu lidei muito com jovens, igreja, lidei com muitas pessoas mais, meu filho sempre esteve com pessoas 3, 4, 5, 6 anos além da idade dele. Então, ele tem uma cabeça muito diferente das crianças da idade dele, com 13 anos. Então, ele pensa um pouquinho além. Ele tem, assim, um pensamento um pouco melhor em algumas questões. Na escola, ele fala, pai, meu, eu tô lá e a cada baboseira que eu ouço, cada asneira que eu ouço lá, que dá vontade de correr, né? Por quê? Porque ele pensa, ele tem essa estrutura já de conhecimento através do que a gente vê, através do que ele ouve, através do que ele vê em casa. E a gente tem tomado todo esse cuidado de ser o Google dele, né? De nós sermos a resposta que ele tem no coração, a resposta da pergunta que ele tem no coração, a resposta da pergunta que ele tem na mente dele, não deixar isso vazar, porque a gente sempre sabe que tem pessoas boas fora que vão instruir de forma errada, mas também tem uma galera que está falando besteira, que está instruindo de forma errada, governo, escola, igreja, tudo instrui, né? Eu falo igreja, você não conta, né? Mas tudo instrui de uma forma que talvez por inocência ou não, acaba destruindo uma veia, né, que você está construindo no seu filho, né? Um caminho que está sendo construído, ele pode ser destruído assim, muito rapidamente. Sim. Pessoal, veja bem, ó, coisas importantes. Eu já vou responder duas perguntas que estão aí no chat também. Mas antes eu quero comentar o seguinte, ó. Existem 3 fases na vida de um filho. 3 fases. Preste bastante atenção. Não foi o Ivan que pôs isso. Isso é bíblico. Isso eu descobri estudando muito a palavra de Deus, anos pedindo discernimento e lendo autores interessantes, conversando com pessoas que têm experiências com Deus. Não é qualquer tipo de pessoa, não é qualquer pessoa que escreveu um livro e tal. Estou falando palavra de Deus, é totalmente diferente. Existem 3 fases da vida de um filho. Até 10 anos, você tem que ser, pai e mãe tem que ser professor e professora. Até os 10 anos. Você só tem 10 anos para fazer isso. Ser o professor e a professora deles. Ensinar tudo quanto é coisa que você queira. Educar, ensinar. Tem gente que não faz isso. Então perde uma excelente chance. Aí a criança é ensinada por quem? Pelas redes sociais, pelos videogames, pela ideologia de gênero, que diz que é menine, ile, dile, quile, mile, bile, chile, o raio que te partilha, essa imundice que tem nesse mundo hoje, desse bando de retardado que não tem outra coisa para fazer, que são instrumentos de demônios e manipulação de massa. Mas os pais e mães às vezes estão tão ocupados trabalhando para deixar um futuro para os filhos e nem sabe o filho que vai deixar para o futuro. Então você tem 10 anos para fazer isso, para ser professor e professora. Dos 11 aos 20, você tem que ser pai e mãe. É a hora do não, é a hora do castigo, é a hora de que não pode e acabou, é a hora de eles entenderem a autoridade, porque existe autoridade, porque Deus é autoridade, Ele não pede, Ele governa, Ele manda. Então, o papel do pai e da mãe, nesse período dos 11 aos 20. Se você foi professor e professora antes, dos 11 ao 20 eles continuam deixando, é que você está escutando o Leandro falar. Ele foi professor do Tiago Isaac até os 10. Então, o menino deixa, o jovem deixa ele continuar sendo professor agora e o respeita, porque ele construiu bem a primeira fase. Agora, dos 20 pela vida inteira, você tem que ser amigo e amiga. Se você foi professor até os 10, eles deixam você continuar sendo. Se você foi pai e mãe, eles vão te respeitar e vão te amar. O grande problema de hoje em dia é que querem ser amigões, porque se sentem culpados, quer ser amigão de uma criança de 4 anos de idade. Uma criança de 4 anos de idade não precisa de amigão.
Ela precisa do professor ou professora. E se você deixar os seus filhos irem para a escola, para ser educado na escola, eu não vou nem falar nada para você, porque aqui no Brasil nem escola não tem, já começa por aí, certo? Então você semeia vento e vai colher tempestade, depois não adianta falar nada. Aí o filho chega na adolescência, você não foi professor e professora, ele vai na internet buscar o que é sexo, e aí estão falando para ele na internet que ele tem pênis, mas ele pode se sentir uma menina, e que ela tem vagina, mas pode se sentir uma samambaia. E ele pode decidir que ele vai ser. Então, põe esse lixo na cabeça das crianças, e eu não estou falando aqui de preferência sexual, hein? Não ponham palavras na minha boca, ou ponham, vocês que sabem também, eu estou um pouco me lixando para isso. Eu estou falando uma verdade, eu não posso me calar. Certo? Se você não gosta, você assiste live de outra pessoa, tem um monte de gente falando besteira por aí. Aqui você não vai escutar besteira. Aqui, família, para nós, é a coisa mais importante, para mim e para o Leandro, por isso que nós estamos conversando. Depois dos 20, você pode ser amigo e amiga, eles vão precisar. Mas você tem que educar. E você tem só alguns anos para fazer isso. A escola não educa ninguém. A escola ensina um monte de coisa errada. Educação é em casa. Na escola é para eles aprenderem geografia, matemática e um monte de coisa que nunca vai usar na vida e não serve para nada, mas eles vão lá para aprender porque faz parte do protocolo aí. Agora, esse assunto, isso aí dá pano para manga, daria para a gente falar aqui o dia todo. O objetivo aqui não é esse. Então, veja, isso aqui é a minha opinião também. Tem gente que fala, você vive cagando regras. Não, nem eu e nem o Leandro estamos cagando nada. A gente caga o que todo mundo caga lá dentro do banheiro na hora. Aqui ninguém está cagando regra nenhuma. O que nós estamos falando aqui nós estamos aconselhando ele como pai, eu como pai e avô, pai de 5 filhos e avô de 3 netos. Eu estou aconselhando como filho que eu fui também, o que eu não tive e o que eu vejo hoje que poderia ter tido. Nós estamos compartilhando. Você faz da sua vida o que você quiser. Afinal de contas, você planta e depois você vai colher. É você que vai colher. A gente fala com todo o amor do mundo aqui, esperando que sirva para alguma coisa. Tem uma pessoa aqui, Leandro, que ela perguntou o seguinte, quais os riscos da masturbação? Minha querida, não vai dar para falar isso aqui, tá? Porque a gente desvirtua do assunto. Nós podemos fazer uma live só sobre isso, falar sobre masturbação, não tem nem como enumerar os males da masturbação. Ela destrói o ser humano espiritualmente e fisicamente, certo? Então, isso é um assunto que requer uma live só sobre isso. Eu prometo a você que nós vamos fazer, tá certo? Tem vídeos meus falando sobre isso também. Pornografia é outro mal tenebroso dos dias de hoje. Agora, a ausência dos pais, a falta de bom senso dos pais, eu falo, os pais que eu falo é pai e mãe, tá? Tem pai que sabe tudo de futebol, de Fórmula 1 e tal, não sabe nada sobre a esposa e os filhos. Tem mãe que sabe tudo de novela, revista, tititi, tatatá, cucucu, cacacá, todo esse lixo que tem, mas não sabe do marido e não sabe dos filhos. O que a gente vai falar? São pessoas que plantaram alpiste e agora elas querem colher amoras silvestres. Não vai acontecer, portanto que vocês sabem. Então nós vamos falar disso em uma outra ocasião, tá certo? E eu não estou falando assim para ofender ninguém, não. Eu estou falando com todo o amor do mundo. É que eu sou austero naquilo que eu falo. Eu não convido pessoas para vir aqui para a gente ficar contando piadinha. Não tem tempo mais para isso na vida. Eu falo, quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, é só não aparecer mais, que está tudo bem. Na sua casa é você que governa. Na casa do Leandro é ele que governa. Na minha casa, quem governa sou eu. E na minha vida, quem governa é Deus. Então eu tenho que falar, eu não posso ficar quieto. Certo? Assim como o Leandro tem que falar também. Ô, Leandro, estamos indo assim para a conclusão, né? Então, por favor, eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa minha fala, as 3 fases e tudo mais. Eu quero muito ouvir a sua opinião também. E aí eu gostaria que você deixasse já, quero pedir que você deixe para as pessoas, antes de eu encerrar, as suas considerações finais também, o conselho que você gostaria de dar, porque as pessoas, depois, pessoal, vocês podem colocar as dúvidas nos comentários depois que terminar, porque o chat some. Tudo que vocês puseram no chat, a gente não vê mais. Vocês podem pôr as perguntas nos comentários e eu, Leandro, a gente vai respondendo um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, tá bom? Leandro, por favor. Muito importante isso que você falou, Ivan, sobre as fases da criação. Né? E essas fases da criação, elas não param por aí. Né? Porque existem 3 famílias, né? Existe a família dos meus pais, né? Que é meu pai e minha mãe que me criaram. Eu tenho que desvincular dessa família. Existe a minha família que eu criei, sou eu, minha esposa e meu filho. E existe a família que vai vir após, que é a família do meu filho. Então, Desculpa.
Então, essa criação do meu filho, ela é tão importante como foi a da minha mãe, como foi a minha, como foi dos meus familiares, né? Então, essa criação de você saber dar essa instrução no momento certo, de saber conduzir no momento certo, de saber confrontar no momento certo, porque às vezes o confronto ele é necessário, né? Diferente de afronta, né? A gente não afronta o nosso filho, a gente confronta ele para o crescimento, a gente dá um crescimento para ele. Então, se a gente for deixar mesmo com que o Estado, com que a escola eduque, a escola é escolarizar, né? Eles vão escolarizar o seu filho. Então, a educação, ela está em casa mesmo. O comportamento do meu filho na escola, ele é o reflexo do que eu tenho em casa. Então, se eu não estou disposto a pagar um preço de cuidar do meu filho, de orientar o meu filho, em qualquer dessas fases que você falou, ele vai pagar um preço lá fora. Então, essa gente, o pai, a mãe, às vezes não tem ideia do que é a família dele, não tem ideia do que ele tá, a proposta que Deus fez para ele, como cuidar das crianças, como governar essa família. Porque ele vai ser o reflexo do que ele é em casa. Ah, meu filho é bagunceiro, meu filho é isso. Ah, mas ele é fleumático, ele é colérico, vai colocar a culpa em todo mundo, no Estado, no professor, nos meninos, na ideologia de gênero, vai colocar a culpa em tudo, mas o primeiro cuidado, ele é em casa. Como você falou, na infância, nos 4 anos, a instrução, professor. Depois você cria essa amizade, esse vínculo de amizade, e isso vai perdurar durante a sua vida inteira. E ele vai ser um rapaz respeitoso, vai ser uma menina respeitosa, e vai se dar o respeito. Porque eu sempre instruo meu filho assim, eu falo assim, cara, eu posso resolver qualquer problema que você tenha, porém eu quero que você enfrente esses problemas. Porque se eu comprar qualquer briga do meu filho, não instruir ele, não confrontar ele para ele enfrentar os próprios problemas dele, o que ele vai ser lá fora? Ele vai ser confrontado e vai ficar acuado. Então ele tem que ser preparado. A família é um quartel-general, né? É um quartel-general de Deus, do reino, onde que a gente vai instruir nosso filho para o mundo. Aí ele vai respeitar a namorada, ele vai respeitar as meninas, a menina vai respeitar os namorados, vai escolher bem, fazer uma boa escolha de acordo com aquilo que foi instruído. Então, isso é tão importante, isso que você falou, que a gente acaba deixando de lado, abrindo mão, negligenciando o cuidado da nossa família por conta de trabalho, por conta de muitas coisas, otorgando, né, essa responsabilidade para a avó, para outras pessoas, e acaba construindo uma sociedade do jeito que a gente vê hoje. Então, nós vemos hoje as crianças, os adolescentes muito levadas por qualquer coisa. Eu estava até comentando com meu filho ontem sobre uma nova modinha que tem no TikTok. Os adolescentes, eles ficam parados lá, fazendo alguns movimentos, imitando gatinho, imitando cachorro, imitando qualquer coisa, e as pessoas vão dando florzinha, cafezinho, isso é dinheiro. Elas vão pagando para essa criança. Ela fica na live lá horas e horas, e ele fica ganhando dinheiro. É criança de 12, de 11, de 13 anos. E o pai fala, nossa, que legal, meu filho está ganhando dinheiro. Mas se soubesse o quanto que está imbecilizando essa criança, quanto está tornando ela imbecilizada, deixando com que ela fique com hábitos ruins e que isso ela vai sofrer lá na frente, ela não permitiria. E eu falei isso para meu filho ontem, né? Eu falei, cara, eu prefiro que você não tenha um centavo no bolso do que você se submeta a isso. Sabe? Então, eu vou instruir você para você trabalhar de uma forma diferente. Meu filho, ele tem com 13 anos, ele fala, cara, eu quero ser empreendedor. Ele já teve um negócio, meu filho com 11 anos já teve um negócio dele, já montou várias coisas, ele trabalha junto comigo, me ajuda, e montando várias coisas. Ele não me pede dinheiro, ele me pede trabalho. Meu filho, pai, eu preciso comprar tal coisa, me tem alguma coisa para eu fazer para eu... Então, assim, o que a gente vê por aí é muita facilidade, sim, muitas imbecilidade, transformando a mente dos nossos filhos em coisas imbecis que vai lá no futuro mostrar o que essa geração tem que ter para mostrar, que não são coisas boas. E se a gente hoje não combate, se a gente hoje não confronta, não vai para cima de uma sociedade corrupta e corrompida, a gente vai ter uns nossos filhos corruptos, corrompidos diante de uma sociedade. Então, eu acredito que é muito isso, né? Sobre deixar nas considerações finais, né? Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com você, com o seu público aqui, né? Fica um convite já para também fazer uma live lá no Instagram comigo, para a gente bater um papo, continuar esse papo aqui, se possível. É um prazer, cara. Pode convidar quando você quiser, eu aceito. Amém. E quero dizer assim que assim, família é aquela luta diária, né? Não existe família perfeita, existem famílias lutadoras, guerreiras, que precisam se confrontar
sem desrespeitar. A gente tem que aprender isso, que é confrontar sem desrespeitar, extrair o melhor da sua esposa, extrair o melhor do seu marido, extrair o melhor do seu filho, potencializar as coisas boas que tem, elogiar muito a sua família. A mulher, né, ela tem algo diferente do homem, né? A mulher, ela precisa de algumas coisas que o homem não precisa, o homem precisa de algumas coisas que a mulher precisa, e precisa ter esse entendimento entre casal, entre família, para a gente conseguir construir uma família firmada realmente sobre uma rocha. E um conselho que eu posso dar é ter Jesus Cristo como essa rocha sempre. Ter Jesus Cristo como a base de tudo, que é o tema dessa live, e saber que desafios vão vir na vida, e se a gente tem, né, como falei, Eclesiastes, cordão de 3 dobras, né, que é o pai, a mãe, o casal e Jesus Cristo como centro de todas as coisas, a gente vai estar bem servido de orientação, a gente vai estar bem servido de comunhão, com todo o respeito e liberdade que a gente tem dentro de uma família saudável. É isso, pessoal. Olha, como eu falei no começo, né, alguns de vocês não estavam aqui, então eu vou falar de novo. O chat some daqui a pouco. Quando eu fechar a live, o chat some. Então, o comentário é embaixo dela depois. Você tem dúvida, você põe. Comenta para nós o que você achou também. A gente se sente recompensado, né? Eu chamo de ser recíproco. Você recebeu 40 minutos do nosso tempo. Você pode devolver o que para nós? Olha, eu achei isso, achei aquilo, eu gostei, eu entendi. Olha, eu fiquei com uma dúvida, tal. Você põe tudo nos comentários. Deixa o seu like ou o seu dislike, ambas as coisas ajudam. Compartilha, se foi bom para você, compartilhe com pessoas que você conhece, nos grupos de WhatsApp, tudo. Compartilha da maneira que você puder, certo? Veja, mais uma vez eu digo, sua família é sua, você faz o que você quiser. Você planta e depois você colhe. Nosso objetivo aqui não é criticar ninguém. Nosso objetivo é erguer a voz numa época de absurdos e a gente defender a moral, os bons costumes. E eu digo para vocês o seguinte, ninguém tira isso de mim. Vou morrer com isso e vou levar depois da morte comigo. Costumes mudam, princípios são eternos. Uma coisa é costume, outra é princípio. E princípio é inegociável. Eu dou minha vida por qualquer princípio meu. Não se preocupe, você que é pobre, não se preocupe em comprar presentes para os seus filhos. Se preocupe em ser presente e estar presente. Eles precisam disso. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Filhos, eles esperam a autoridade do pai e a doçura da mãe. O que não quer dizer que o pai não possa ser doce e que a mãe não possa ser austera. Mas entenda o que eu vou lhe dizer. Entenda o que alguém que lida com gente há 30 anos. Eu já lidei com milhões de pessoas, não é milhares, atendi pessoas, eu digo para vocês. Um pai frouxo em casa, um pai ausente, um pai que entende tudo do que não presta e não entende dos filhos, na fase adulta, eles vão desprezar esse pai. Eles desprezam. E a palavra desprezo ainda é pequena. E com isso eles bloqueiam a vida deles, fica tudo bloqueado e a vida deles é destruída. Agora, quando o filho espera da mãe também a doçura, e a mãe só tem repressão, ele se distancia. Na primeira oportunidade ele se distancia e ele não vem mais. Porque, veja, tudo envolve o amor. Tudo que a gente for fazer é com amor. E tem gente que não entende isso. Um pai que diz não, ele ama mais do que um pai que diz sim. Uma mãe que diz não, ela ama mais do que uma mãe que diz sim. E é assim que eles só vão entender isso quando eles forem pais e mães. Eles não vão entender antes disso. Perceba, eles estão em crescimento. Então, ore, chame Deus para ser o guia da sua família e vai orando, vai lendo a Bíblia e vai buscando discernimento. Ore pelo discernimento. Não adianta saber onde está cada versículo, cada palavra, se você não tem discernimento espiritual. Faça o seu melhor, cuide deles. Não são seus filhos, são filhos de Deus. Ele te deu como herança para você cuidar, proteger, amar, educar e prepará-los para a vida. Porque eles não vieram de você. Uma coisa que as pessoas não gostam de me ouvir falar, Leandro, e elas vão ouvir enquanto eu estiver falando, elas vão ouvir. Homem e mulher não sabem fazer filho. Entenda.
Homem e mulher não faz filho. Homem e mulher faz amor no casamento. Deus faz o filho. Eu não conheço um homem e uma mulher que sabe fazer unha, cabelo, sobrancelha, nariz, pele, órgãos internos. Nunca conheci um homem que sabe fazer ossos. É Deus que faz. Os seus filhos não são seus. Eles são filhos de Deus. Isso quer dizer que Deus os ama muito mais do que você os ama. E Ele ama você também. Então, entendendo isso, você sai do mundo. E quando você estiver em dúvida, Ivan, eu estou em dúvida, Leandro, eu estou em dúvida, eu não sei o que fazer. Simples de tudo. Não falha o que eu vou te dizer. Você está em dúvida o que fazer? Olha o que o mundo está fazendo. Olha o que a maioria está fazendo. Faça o contrário. Você nunca vai errar. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês, para a gente encerrar aqui, antes de eu fazer a oração final. Se você nunca mais criar os seus filhos igual o mundão está criando, se você nunca mais fizer o que a maioria dos pais e mães estão fazendo, se você nunca mais deixar eles irem onde a maioria está deixando eles irem, nunca mais você vai cometer um erro como pai ou mãe em toda a sua vida. Toda vez que você estiver na dúvida, olha para onde a multidão está indo e vai ao contrário. Olha a maioria e faz o contrário. Não tem segredo. Vá pelo caminho estreito. Vão te xingar, vão falar um monte de coisa, mas você vai receber a coroa da glória. Isso é que é o mais importante. Ô Leandro, eu agradeço mais uma vez. Eu sempre termino as lives fazendo uma oração e sempre peço para o pessoal o seguinte, pessoal. Se vocês concordarem, quando eu terminar a oração, vocês dizem amém, aí onde vocês estão. Quando você diz amém, você está falando em hebraico, você está dizendo, nós confiamos em Deus. Nós acreditamos que isso pode acontecer. Isso é hebraico. Não é assim seja, igual ensinaram você. Esse é um dos erros que te ensinaram aí. Não tem nada a ver com assim seja. É uma palavra de fé. Você está falando em hebraico. Você está dizendo, eu creio que isso é verdade. Eu creio que isso vai acontecer. Sabe o que é fé? Acreditar que Deus diz quem Ele é e acreditar que Ele faz o que Ele diz que vai fazer. É isso. É bastante simples. Se você concordar, você diz amém aí onde você está. E eu vou orar com você agora. Bendito és tu, Senhor Deus e Pai, Rei do Universo, Deus vivo e eterno. Eu te agradeço pela vida do Leandro, pela vida da família dele, te agradeço por ele ter aceitado o meu convite, eu te agradeço por esse dia, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso corpo perfeito. Eu te agradeço por todas essas almas que assistiram aqui conosco ao vivo e por todas aquelas que vão assistir depois nos próximos anos. Eu sei que no mundo espiritual não tem passado, presente, não tem futuro, não tem tempo nem espaço. Então, não importa quando as pessoas assistirem, o Senhor vai ouvir a minha oração da mesma maneira, porque eu sei que o Senhor ouve. Eu peço que o Senhor visite todos os lares aqui representados e todas essas pessoas, que o Senhor visite o lar deles, que o Senhor abençoe o sono, os sonhos, a vida financeira, a comida, a bebida, o vestuário, o trabalho deles, a empresa deles, os filhos deles, sejam crianças, adultos, adolescentes, não importa. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, que os seus anjos maravilhosos em poder os protejam, afastem-nos de todo o mal, estejam sempre com eles. Eu agradeço pelo trabalho do Leandro, que ele continue iluminando vidas, mentorando pessoas, para que elas possam cada vez mais prosperarem, terem uma vida feliz, uma vida plena, como o teu Filho Jesus deu por nós, fez o sacrifício para que nós tivéssemos isso. Reina sobre nós, Senhor, e ajuda-nos a implantar o teu reino na terra também, que esse é o nosso maior propósito. Guarda a nossa família, nos dá sabedoria. Nós te pedimos tudo isso, eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Leandro, muito obrigado a todos vocês. Um beijo grande para vocês, Deus abençoe, que vocês tenham o melhor dia da vida de vocês até aqui e que seja só o começo do que há de vir pela frente. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.